Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Começando este dia, eu quero desejar muitas felicidades para aqueles que hoje celebram seu aniversário. Recebam um abraço de nossa igreja, nossas orações, nossas preces para que Deus cuide de vocês de forma muito especial. A todos o desejo de um bom dia e o convite a que meditemos na palavra de Deus. Vamos mais uma vez ao livro dos Provérbios, no capítulo 21, onde leremos nesta manhã o versículo 13, que diz o seguinte: O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É interessante porque esse texto nos traz uma proposta, a proposta de mudarmos de posição ou de considerarmos a possibilidade de mudança de posição. Em nossa vida, nós tendemos a agir de forma egoísta. É inerente à natureza humana, corrompida pelo pecado, a tendência a termos a preocupação apenas com nós mesmos, com aquilo que nos interessa, com aquilo que nos preocupa, com o suprimento de nossas necessidades. O que nos faz tender a não ouvir a necessidade dos outros, ou só ouvi-la quando as nossas já estão supridas. Priorizamos aquilo que nos interessa e, por conta disso, muitas vezes temos ouvidos surdos às necessidades dos outros. Jesus foi muito veemente quando falou sobre isso com a belíssima parábola do bom samaritano, em que ele mostra a atitude mesmo do sacerdote, do levita, homens religiosos, que passaram de largo enquanto um homem atingido por malfeitores estava caído à beira da estrada, quase morto. E fala de alguém que esteve pronto a socorrer aquele moribundo. Perceba então que, assim como Jesus nos lembrou, o que a palavra de Deus por várias vezes nos alerta é para o fato de que nós precisamos estar atentos às necessidades dos outros. Mas nesse texto, o autor usa uma estratégia interessante para mostrar isso. A proposta dele é: e quando as coisas mudarem de lado? E quando a coisa mudar de sentido? E quando você mudar de posição? E ele fala de dois quadros. Um deles é quando o necessitado clama e você não ouve. E um outro quadro no qual você clama e não é ouvido. Quando as coisas se invertem, então nós podemos entender com maior clareza o peso de não ser ouvido. E é esta a proposta do texto, é essa a ideia do texto. Jesus, de certa forma, fala sobre isso no Sermão do Monte, quando ele diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Você já usou esta regra para considerar as suas atitudes? Honestamente falando, quando você responde a alguém de determinada maneira, você já parou, refletiu um instante e pensou: se a posição estivesse invertida, se eu estivesse do outro lado, será que eu gostaria de ser atendido dessa forma? Será que eu gostaria de ser recebido dessa forma? Será que eu gostaria que a resposta que me chegasse fosse esta resposta que eu estou pronto a dar? Eu acredito que muito poucas vezes, mas muito poucas vezes, nós tenhamos coragem para fazer isto. Para apenas em nossa mente, por um instante, inverter os papéis, inverter a ordem das coisas e ter a ousadia de nos colocar na posição daquele que pede, daquele que pergunta, daquele que clama, daquele que busca. E por alguns instantes refletir sobre aquilo que desejaríamos encontrar em nosso interlocutor. Talvez isso nos ajudasse a agir de maneira diferente. Eu estou convencido, absolutamente convencido, de que alguma coisa mudaria no modo como nós agimos, no modo como nós reagimos, no modo como nós respondemos, se nós parássemos para pensar nessa inversão proposta pelo autor dos Provérbios. O necessitado clama e não é ouvido. E quando você for o necessitado? Em outras palavras, se na circunstância atual em que a necessidade de alguém chega até você, por que não parar um pouco e refletir sobre como você gostaria de ser tratado se as posições fossem inversas? Se você estivesse em necessidade e buscasse alguém. Todos nós
temos experiências nas quais fomos atendidos em alguma necessidade. Muito provavelmente, todos nós temos experiências nas quais não fomos atendidos. E é até provável que essas experiências estejam guardadas em nossa memória e gravadas com muito mais intensidade, lembradas com muito mais facilidade, inclusive. Mas certamente todos nós, repetidamente, estamos na posição invertida. Quando alguém precisa de nós e encontra ou não encontra em nós a resposta de que necessita. O que quero lhe propor nessa manhã não é que você passe à posição de necessitado. Não é esse o meu desejo, como certamente não era o desejo de quem escreveu este provérbio. Mas é apenas que você mentalmente simule uma situação na qual as posições estivessem invertidas. E é possível, mas bem possível, que isso mude o modo como você age, que isso mude o modo como você costuma responder às pessoas. Quando o clamor de alguém chegar aos seus ouvidos, somente por um pouco, pense numa situação inversa. E é possível que isso mude o modo como você age. E eu acredito que isso trará a você a alegria de atender. E quando a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, é porque a experiência prova quando nós servimos, quando nós atendemos, quando nós vamos ao encontro de alguém. Quanta alegria isso traz ao nosso coração. E nós sabemos isso. Há duas experiências extremamente alegres. A experiência do necessitado que é atendido. A experiência daquele que tem o prazer de atender a quem precisa. Se é difícil para você assumir esta posição, experimente simular uma inversão de papéis. Eu acredito que isso mudará o seu modo de agir. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela sabedoria da tua palavra, principalmente pelo modo tão claro como ela se aplica às nossas vidas, como ela se demonstra em nossa experiência. Ajuda-nos, Senhor, à luz da tua palavra, fazer aquilo que queres que façamos e agir no socorro aos necessitados e no suprimento de suas necessidades. Dá-nos a alegria de servir, a alegria de oferecer, a alegria de cooperar e a alegria de ver nos outros o fruto e o resultado deste agir. Dá-nos, Pai, esta sabedoria, mas principalmente esse sentimento, essa disposição para ser úteis. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém.